Aí, em cima disso, que a gente tinha combinado lá fora de começar essa história e depois voltar para a gente começar a desmembrar. E é o tema que está em voga hoje, né? Que está todo mundo falando sobre a cultura woke. O que é a cultura woke? O que é isso? Da onde surgiu? Como é que começou? O que significa? A gente só ouve falar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Esse é o câncer da atualidade, na minha opinião. Olha só, são dois palavrões que o pessoal tem que aprender: progressismo e woke. E tudo de ruim que está acontecendo na sociedade vem disso. E tudo de ruim que eu estou falando é, inclusive, ou principalmente, a violência que a gente sofre. Eles são irmãos siameses. Está atingindo a segurança pública hoje. Exatamente. O woke, primeiro para entender, woke, a palavra woke é uma palavra em inglês, quer dizer acordado. E ele vem de uma intenção boa. Ele diz o seguinte, ele surge com um grupo de jovens que diz assim, vamos acordar e acordar o mundo para as falta de igualdade entre as pessoas, né? Para a discriminação que pessoas sofrem, né? Então ela surge assim, ela surge com uma intenção boa, né? A defesa de necessidades e interesses de minoria é sempre boa, a defesa é sempre boa, a intenção é sempre boa, na minha opinião, tenho certeza que vocês também. Todos têm que ter o mesmo direito, todos têm que ter as mesmas oportunidades. O movimento woke, ele surge nisso, né? E ele surge dentro de um movimento maior, que é o progressismo. O progressismo, ele nada mais é do que imaginar um estado social com muita ajuda, que facilita a vida de todo mundo. Um estado, isso parece bom, mas é ruim. Um estado que dá tudo, né? E o progressismo, eu vou conectar as duas coisas, ele está destruindo sociedades muito ricas que iam muito bem há muito tempo. Por exemplo, a espanhola, a francesa, a britânica e a americana, porque ele começa a dar direito social demais, como, por exemplo, salário de desemprego com valor alto demais, que o indivíduo prefere não trabalhar. Ele prefere ficar desempregado do que trabalhar. Então, quando você começa a dar facilidades demais, você começa a criar uma geração de preguiçosos. Então, isso aconteceu na Espanha, está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na França. O woke começa com essa bandeira de defesa de direitos, mas ela extrapola enquanto essa defesa de direitos ela começa a atrapalhar o direito dos outros. Então, você começa... Quando você vê, por exemplo, um discurso assim, daquela menina lá, a Greta Thunberg, que está falando sobre ecologia, a discussão ecológica é ótima. A gente sabe, tem que preservar as florestas, lógico que tem. Mas não é preservar a floresta em detrimento de as pessoas perderem seu sustento, as indústrias, né, acabarem, ou você entregar as florestas brasileiras para o resto do mundo. Então, ele passa do momento, a cultura, ou que é a cultura e o progressismo, ele passa do momento em que ele ajuda até o momento que ele cria um problema. O exemplo que eu gosto de dar, que está visível e todo mundo pode procurar na internet, é a Califórnia. A Califórnia é um troço horrível. A Califórnia, a gente acha um monte de vídeos de pessoas saqueando lojas, roubando lojas. Por quê? Porque, por causa da cultura woke, eles despenalizaram o furto de até $950, se não me engano. Então, até $950 não acontece nada com o indivíduo. Ele não vai preso. Qual a consequência disso? Por quê? Primeiro, a mentalidade woke. A mentalidade woke entendeu o seguinte: existe um indivíduo em situação de necessidade financeira que não tem condições de ganhar dinheiro, na cabeça woke, não tem condições de ganhar dinheiro e sobreviver e comer. Esse indivíduo faz o pequeno furto, porque ele precisa daquilo para comer. Nós temos algo paralelo, né? Nós temos o crime da bagatela, mas o crime da bagatela no Brasil é bagatela. É roubar um pão, né? Entra ali uma moça, né, esfomeada, rouba um pãozinho da padaria, não vai presa por causa disso, não deveria. Lá não. Eles disseram, ok, esse crime da bagatela é $950. Aí o indivíduo entra numa loja de celular, sai roubando celular, entra numa loja de roupa, rouba a roupa para burro, e os funcionários, coitados, não podem fazer nada, né? Podem levar uma facada do cara, tomar uma porrada do cara, não podem fazer nada, e a polícia também não faz, porque até $950 não acontece nada. A bagatela é pro Bill Gates, né? Pois é. E isso é woke. É quando você extrapola aquilo que você está lutando. Você está lutando por algo que é válido, tem gente pobre, tem gente com necessidade. Ótimo. Vamos pensar em como ajudar essas pessoas. Mas você já vai ajudar essa pessoa prejudicando os outros? Está prejudicando o comércio? Está prejudicando...
E quem paga isso? Ninguém paga? O governo não devolve isso a esses empresários? Não, esses empresários estão sofrendo com isso. A Califórnia vive uma crise muito grande, porque aí tem uma outra coisa ligada, que é a expansão do uso de drogas na Califórnia. A Califórnia, ela é um estado democrata. É importante frisar isso, porque o democrata é progressista. Então, o democrata acredita nesses programas sociais. Então, eu estava explicando. Progressismo e woke andam juntos. O governo da Califórnia, que é o estado mais rico americano, é um governo democrata. Então, ele não entende isso como um problema. Ele entende que isso faz parte da necessidade da população mais pobre. Ele vai ter que mudar. Ele vai ter que, em algum momento, o empresariado vai fazer pressão nele para mudar. Bom, paralelo a isso, aconteceu uma expansão do uso de drogas, de algumas drogas sintéticas na Califórnia, que a gente também acha no YouTube, muitos vídeos mostrando como é que está o consumo de drogas em várias cidades americanas, mas São Francisco está pior. Então você tem lá o consumo de algumas drogas sintéticas, que está criando zumbis, está criando cracolândias, onde era a segunda cidade mais rica da Califórnia, e portanto dos Estados Unidos, que é o estado mais rico. Então está acontecendo uma deteriorização da sociedade americana, por causa do progressismo do Partido Democrata e por causa da cultura woke. Para a galera entender, o Partido Democrata é um partido que a gente considera mais à esquerda. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é que seja comunista, é um partido democrata, né? Mas ele é mais à esquerda. Ele acredita em... Um Estado provedor, não? Um Estado que vai prover tudo. Exatamente. E o republicano, democrata também, ele acredita que tem que estimular a economia, que a economia tem que se autorregular, que as empresas têm que ficar fortes, tem que gerar emprego, né? Então, é uma visão mais tradicional, digamos assim. Então, só para o pessoal entender, os dois são democráticos, mas um é mais à esquerda, é o progressista. E esse é o problema. Esse progressismo está na França. E a gente vê revoltas na França toda hora. A França é o país que mais revolta popular tem, né? Está na Inglaterra, que agora finalmente dá uma apertada contra os imigrantes. Por que os imigrantes estão indo em hordas sem parar para os países europeus? Não é só porque o país europeu é mais rico. O cara não foge da África e vai para a Europa porque a Europa é mais rica. Ele foge da África e vai para a Europa porque lá tem programa social. Aquele imigrante, ele chega na Alemanha, ele ganha casa, ele ganha um salário, entendeu? Aí ele vai ter um cursinho, não sei o quê, e um dia vai ser aproveitado para um trabalho. Se você... E o primeiro-ministro da Inglaterra disse isso. Se você chegar aqui nas nossas praias, num barquinho, nós vamos te mandar de volta para a África. Falou essa semana. E aí isso tem que ser feito. Porque se eles não perceberem que o progressismo está matando a sociedade deles, a sociedade vai cada vez se ruir mais. E aí você vai entrando numa espiral de decadência que leva à violência, como a gente está vendo na Califórnia, né? Como a gente está vendo nos protestos na França, no aumento de criminalidade na Grã-Bretanha. Todos esses países, hoje, estão sofrendo com o aumento da criminalidade, porque você tem uma força de imigrantes que não trabalha, que se acha injustiçada e é mais pobre. E você tem mesmo efetivo policial, como é que você consegue controlar aquilo? Então eu digo para todo mundo, o câncer da nossa sociedade é o woke e o progressismo, são irmãos siameses. E isso a gente tem que tentar evitar que isso pegue no Brasil. Você acha que ele já vem se manifestando no Brasil de alguma forma? Porque você está falando e eu já tô vendo uma situação de uma cidade aqui do Rio de Janeiro, não vou mencioná-la aqui, mas em que eu percebo que é uma cidade muito assistencialista, tem praticamente uma moeda própria, ônibus lá é gratuito, oferece cursos gratuitos, cursos universitários gratuitos e um estímulo para que a população trabalhe. Com isso, atraiu a população de cidades vizinhas e o crime lá tem aumentado exponencialmente. Por exemplo, construiu-se lá um condomínio popular e que é ocupado por maioria das pessoas de fora da cidade, não são naturais da cidade. E estabeleceu-se lá o tráfico de drogas numa força muito maior, porque já existia, mas hoje era uma força muito maior. E percebe-se as pessoas, não, se nós formos cidadãos daquela cidade, tivermos título de eleitor daquela cidade para poder votar nas eleições municipais, aí nós fazemos jus à moeda local. Tem uma moeda local, através de um cartão lá. Eles deram nome para a moeda, que para mim é bizarro.
Claro. E a Polícia Federal já devia estar fiscalizando isso há um tempão, na minha opinião, tá? Então, percebo muito disso que você está falando da cultura woke nessa cidade. É exatamente isso. É exatamente. É um micro, né, do que está acontecendo na Europa. É exatamente isso. Você cria programas essenciais, você vai atrair todo mundo, todo tipo de gente, especialmente quem precisa de programa essencial e quem é vagabundo, quem não quer trabalhar. Se você cria oportunidade de emprego, você atrai quem quer trabalhar. Se você diz, olha, aqui eu te dou um salário de desemprego e aqui eu te dou um emprego, se você é vagabundo, você vai ter um salário de desemprego.